Para mim, como eu falei, está sendo uma grande alegria retomar, né, o contato com vocês, e a gente está voltando ao mais próximo possível da normalidade e assim, do novo normal, né? Então, acho que isso, para mim, está sendo muito bem. Então, eu vou fazer aqui, eu e Marlos preparamos uma apresentação, né, para mostrar o que é a disciplina, do que ela trata, para que a gente possa se apresentar. Então, eu vou colocar essa apresentação aqui para vocês. Bom, pessoal, essa disciplina, né, eu e Marlos, nós resolvemos compartilhar a disciplina e ofertar ela para o CETEC inteiro. Então, aqui, né, está o pessoal de ambiental, da civil, do petróleo e da engenharia química. E essa é uma disciplina que está sendo compartilhada por mim e pelo Marlos, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, do que trata a estatística, né, a estatística ela tem uma atuação e uma ação muito ampla no nosso dia a dia. É uma das disciplinas, né, que junto com o cálculo e junto com a álgebra linear, elas colocam o mundo debaixo dos nossos pés, né? Então, tudo o que vocês observam no dia a dia, independente de ser questões sociais, questões políticas, questões econômicas, questões de engenharia, questões de meio ambiente, o cálculo, a álgebra e a estatística, elas juntas têm o poder, né, de mostrar como as coisas funcionam, como elas interagem, que mais do que isso, elas nos permitem, né, adiantar o tempo e ver o que é que vai acontecer dadas as ações que a gente pretende fazer, né? Então, eu separei alguns trechos, né, aí como vocês podem ver, da música Mais do Mesmo, do Legião Urbana, né? Então, a gente sempre tem no nosso dia a dia, né, as coisas que se repetem, né? E isso, muitas das vezes, eu vou deixar o Marlos falar, né, independente da fé que vocês professam, né, mas tem um exemplo lá na Bíblia muito interessante, né, que ele diz que tudo que aconteceu abaixo do céu vai acontecer novamente, né? Veja como isso se encaixa, né, no sempre mais do mesmo, né? Quem nos ajuda a perceber isso daí, né, a constatar, é justamente a estatística. E uma frase, né, de uma música que eu tenho certeza que vocês também escutaram, né, que é O Tempo Não Para, do Cazuza, né? Veja como essa frase aqui, ela ainda hoje é poderosa, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. E a gente sempre está se deparando com situações desse tipo, né? E esse livro aqui, que eu li recentemente, né, e que recomendo que vocês leiam também, na primeira oportunidade que vocês tiveram, né, que falam as leis do acaso. Veja, esse não é um livro sobre de estatística, é um livro sobre estatística, não tem uma equação aí. Mas vejam essa frase como ela é interessante, né? No mundo assolado por extremos, que vão desde um clima maluco até convulsões financeiras, assumir que o futuro será igual ao passado é arriscado. Mas se você acha que isso é perigoso, tenta adivinhação. Então, olhe como a arte, né, imita a vida, né, e como a estatística nos ajuda a perceber as nuances da realidade que muitas das vezes a gente não consegue perceber, né? Então, veja, o princípio básico, né, da previsão é assumir que o futuro vai repetir o passado. A gente pode não ter a certeza exata de onde cada coisa vai estar, mas a gente começa a perceber que existem intervalos, existem espaços possíveis onde a resposta que a gente procura vai estar. E assim como tem esse livro aqui, As Leis do Acaso, um outro livro também que vocês podem ler, né? Vejam esse livro aí. É um outro livro que eu tenho, se vocês... eu acho que não tem na biblioteca, mas se a gente se encontrar por aí, vocês me pedirem ele emprestado, eu emprestarei com o maior prazer. Então, vejam, os números governam sua vida. Né? Para quem não percebeu eles aqui, né? Está aqui o livro, o título escrito direitinho. Mas olha o subtítulo, que coisa legal.
a influência velada das probabilidades e da estatística em tudo que você faz. A estatística, ela tem uma característica muito importante e muito interessante, muito gostosa de ver ela sendo aplicada no nosso dia a dia. Ela nos ajuda, pessoal, a perceber aquilo que é contra-intuitivo, né? Então, logo no capítulo 1, onde ele fala aqui, né, da acesso rápido às atrações, acesso lento às vias expressas, a consequente insatisfação de ser nivelado pela média. Esse capítulo, ele trata de situações onde a percepção que a gente tem das coisas triunfa sobre a realidade. É aquele tipo de coisa que você acha que é, você tem certeza que é, só que você está enganado. A realidade é diferente daquilo que você percebe. Essas são situações que são contra-intuitivas. E aí, Roberto, como é que a gente chega lá e descobre isso? Usando a estatística, né? E um exemplo que está aí nesse livro, que eu vou ler aqui para vocês, né? Ele diz, né? É o chamado paradoxo do congestionamento na via expressa. Então, ele diz o seguinte: normalmente, à medida que mais e mais veículos vão se amontoando no mesmo trecho da via expressa, provocando congestionamento, nossa expectativa é de que o tempo de percurso sofrerá com isso. Ou seja, se está chegando o carro, né, a gente tem a percepção imediata de que o tempo vai aumentar. Ou seja, vai engarrafar e a gente vai ficar preso ali dentro. Então, olha só o que é que acontece na sequência. Quando o tráfego move-se mais devagar, a tendência é o volume de veículos diminuir. Essas leis da física parecem imutáveis. Como o controle consegue esta mágica? O que aconteceu aí, né, prestem atenção no que eu vou dizer, é que andar mais devagar foi mais rápido. Como é que a gente chega a essa conclusão? Como é que a gente percebe? Veja, uma coisa é a percepção, outra coisa é como as coisas são, né? Então, vejam que à medida que a gente vai controlando a chegada dos carros às vias, a gente consegue que a velocidade média não caia. Então, nesses casos, se você chega mais rápido à via de acesso, você derruba a velocidade média. Então, essa é uma situação onde andar mais devagar é mais rápido. Então, veja, só a estatística consegue ajudar a gente a perceber situações como essa, situações que são contra-intuitivas, situações onde a nossa percepção das coisas nem sempre bate com o que de fato acontece. Um outro exemplo, certo? Esse é um livro que eu não recomendo vocês comprarem, não, brincadeira. Recomendo sim, comprem, se quiserem, adquiram. Eu também tenho e posso emprestar. Mas esse é um livro da década de 50, né? Publicado em 1956, se eu não estiver enganado. Como mentir usando a estatística. Esse exemplo que está posto aqui, né, ele trata de um aspecto que a gente também faz um uso ostensivo do ponto de vista intuitivo. É o estabelecimento de relações de causa e efeito. Então, olha só esse exemplo que ele está dizendo aqui, né? Há dois relógios que marcam a hora perfeitamente. Quando A indica a hora, B bate. Será que A faz B bater? Então, veja, o que ele está colocando aqui são situações onde a gente encontra duas coisas sempre juntas. Muitas das vezes, quando elas estão juntas e uma acontece depois da outra, intuitivamente a gente chega à conclusão que uma leva a outra. Veja, de novo, a gente tem uma percepção que muitas das vezes se mostra enganosa. A realidade é diferente. E é um exemplo que ele dá aqui, né? Ele diz, certa vez, alguém se deu ao grande trabalho de pesquisar se fumantes tiravam notas mais baixas na faculdade. Ele vai dizer aí na frente que a resposta foi sim, os fumantes tiram notas menores.
né? Então, veja, primeiro ele fuma, depois ele faz a prova, né? Será que faz sentido fazer essa suposição? É o que ele coloca logo nessa segunda página aqui, ó. Está sendo feita uma suposição injustificada de que, como o fumo e as notas baixas andam juntas, o fumo causa notas baixas. Mas veja, não poderia ser o contrário, não? Não poderia ser as notas baixas que geram o fumo? Então, veja como a gente começa, né, a pôr luz em cima de situações que a gente acha que é, né? A gente tem uma percepção da realidade e que, no fundo, a realidade é diferente daquilo que a gente percebe. Ou seja, existe um quê de contraintuitivo. E só quem nos ajuda, né, a perceber situações como essa é a estatística. Marlos, quer fazer algum comentário? Pode tocar, pode tocar. Estou aqui, estou aprendendo também aqui. Então, pessoal... O primeiro livro eu recomendo, eu peguei emprestado do Roberto. Esse eu ainda não li, não, mas o primeiro eu peguei emprestado do Roberto, é muito bom, muito legal. É fantástico, né? A gente perceber essas situações, né? A gente se depara com situações que são... Rapaz, eu jurava que era diferente. Eu jurava que era isso daí. Mas não é, né? E a gente só começa a perceber isso, né, à luz dos fatos e dados, né? Eu vou pedir para o Marlos fazer uma fala sobre o papel da estatística dentro da hidrologia, né? Acho que, se eu não estiver enganado, não existiria hidrologia se não houvesse a estatística, né? Marlos, pergunta aí por meninos. Eu vou perguntar. Cadê a equação da chuva? Vocês conseguem me dizer qual é a equação da chuva, assim como tem a equação das forças, né, que é derivada da quantidade de movimento em relação ao tempo? Vocês conseguem me dar essa equação da chuva? Aí, Marlos, se você puder dar uma canjazinha aí da relação da estatística com a hidrologia. É total, porque o exemplo que o Roberto deu, por exemplo, é o dia a dia de um engenheiro que projeta, por exemplo, um sistema de drenagem pluvial, né? Ele precisa saber como é a chuva da cidade onde ele mora, para ele conseguir determinar uma intensidade de chuva associada a uma probabilidade, porque sempre que a gente projeta um sistema de drenagem está associado a uma probabilidade, ou seja, tem tudo a ver com essa disciplina, mas aí a gente precisa de dados para entender como é essa chuva, para a gente associar uma equação a esses dados, aí também é ajuste, coisa que está dentro da nossa emenda aqui também, e aí a gente tem uma equação pronta para dizer assim, eu quero uma chuva com a probabilidade de estação tal, esse sistema de drenagem, por chuva para a gente é o input, né, a entrada de um sistema chamado bacia hidrográfica, aí se transforma em vazão, que é o que vocês veem na rua, correndo, né, água correndo na rua, e essa água tem que ser transportada por um sistema. Então, a gente usa estatística para monitorar, coletar os dados, ajustar uma curva associada a uma probabilidade, e depois, usando essa probabilidade e esses conceitos, determinar um valor de uma chuva para dimensionar, por exemplo, um sistema de drenagem. Então, tá todos os vários elementos da disciplina estão numa equaçãozinha dessa, né? Mas aí pode ir, Roberto, que aí depois a gente pode conversar mais, que tem uma parte do slide que fala da nossa formação, né? A gente pode ir. Isso. Vocês querem ver ainda na linha do que o Marlos está falando, né? Imagine vocês que vocês estão olhando para um rio e vocês querem fazer uma barragem nesse rio. Para que quantidade de água vocês projetam a barragem? Para o mínimo, para o máximo, para a média, para um valor específico? Então, veja, que valor é esse? Né? A gente precisa, como aquele primeiro livro que eu falei, né, olhar para o passado, né? A gente precisa perceber que o passado, em algum momento, ele vai se repetir, né?
Então, qual é o pior evento, ou o evento de máximo, mais máximo, que a gente poderia imaginar? Então, só conhecendo o que passou é que a gente consegue ter ideia, veja, não vou cometer aqui o crime de dizer, de prever o futuro, né? Isso aí é o exercício da adivinhação. Mas, conhecendo o passado, né, eu vejo o futuro repetir o passado. Né? A gente assume que o que já aconteceu vai acontecer de novo. Né? Um problema semelhante, mas só que ao inverso, você está querendo construir uma cidade ali do lado do rio, qual a quantidade de água que você conta para abastecer a cidade? O máximo? O mínimo? A média? Então, veja, enquanto você na barragem você se preocupa com o máximo, no abastecimento de água você se preocupa com o mínimo. Aí, de novo, cadê o histórico do rio? Cadê o passado dele, para a gente poder olhar para o futuro? Então, percebam que essas questões, né, são questões que só aconteceram, né, a gente só avançou na ciência, na tecnologia, graças à estatística, porque essas questões elas só puderam ser resolvidas com o amparo da estatística. Estou lembrando aqui também, né, Roberto, do que a gente está vivendo nesse período. Você lembrou da equação da chuva, as equações de previsão dos casos de coronavírus, né? Isso é estatística pura, né? Então, no início, vocês viram que havia projeções de número de mortes muito, muito altas. Com o tempo, a gente vai aumentando a nossa amostra, que é o que o Roberto diz, a importância de ter cada vez mais dados alimentar, entre aspas, prever. Então, isso vai melhorando o modelo e o modelo vai se ajustando. E a gente vai fazendo previsão um pouco mais confiável do que era antes. Então, com o passar do tempo, a gente vai melhorando a previsão. Isso que o Roberto falou de barragem, por exemplo. Você tem que pegar uma quantidade de anos de dados de aquele rio que tenha secas e cheias. Aí vem o conceito de representatividade. Eu não posso só pegar anos secos para dimensionar uma barragem, porque ela vai... se você pegar uma quantidade de dados que só tem anos secos, é como se você dissesse que a natureza dá menos água do que dá. E aí você vai superdimensionar a barragem. Se você também só pegar dados numa década que seja de muita chuva, você vai dimensionar a barragem menor do que deveria. Então, você tem que ter a representatividade, a quantidade de dados. Enfim, na nossa vida, a gente tem que monitorar para tentar ajustar algum modelo, nem que seja um modelo conceitual na nossa cabeça, e a gente tomar uma decisão para frente. Né? Mas vai aí, Roberto, vamos embora. Nessa linha, né, Marlos? Veja, nem sempre a gente tem um Sir Isaac Newton, né, do nosso lado, para deduzir uma teoria, né, a partir de algo que ele viu e construir, né, um modelo teórico, né, que depois se mostra válido no nosso dia a dia. Né? Nem sempre a gente tem um Einstein da vida que olha, faz os postulados deles, os geômetras gregos, né? Ele diz, estou postulando isso, estou dizendo que os eventos naturais, eles são independentes do referencial, e aí deu no que deu. Né? Então, nem sempre a gente tem essas pessoas que vão deduzir uma equação para um determinado fenômeno. Né? E nem sempre a gente consegue essa equação deduzida. Como é que a gente faz? É o que o Marlos falou. A gente começa a observar os fenômenos, coletar os dados e começa a escolher as curvas que melhor se ajustam ao comportamento que a gente observou. Aí, veja o poder de fogo da estatística agora. Né? Você só consegue usar o cálculo se você tiver uma equação, se você tiver uma função. Né? A brincadeira que eu fiz, né? Me dê aí a equação da chuva, você só poderia usar o cálculo diferencial integral se você tiver essa equação. E aí, quem tem? Ninguém tem. Ela não existe. Simples assim. Mas não foi por isso que a gente ficou parado no tempo. Né? A gente começou a observar e, a partir daí, a gente descobriu quais funções melhor se ajustavam àquele conjunto de dados. E aí, uma vez feito isso, né, o Newton pôde descansar em paz. Né? Por quê?
porque toda a obra dele agora pode ser utilizada no estudo desses fenômenos, né? Então, veja, né, nem quando o cálculo entra, a estatística entra. E a partir daí, a gente pode ter acesso às ferramentas que o cálculo colocou. E aí, como eu falei, né, os fenômenos físicos que nos rodeiam, a gente passa a domesticá-los, né, a dominá-los, né, a antecipá-los, a prevê-los, a explicá-los, né? E com isso, a gente está aí com a nossa vida toda praticamente bem resolvida, graças aos trabalhos na linha da estatística. E como a gente, né, Roberto, nunca consegue prever com certeza absoluta, aí a nossa amiguinha probabilidade nos ajuda a quantificar o quanto a gente está errando ou não, né, nessas previsões. Eu falei do caso do coronavírus, mas tem um caso que antes de pandemia, né, Roberto, toda semana o Banco Central, quem acompanha rádio, TV, na segunda-feira, o Banco Central atualizou a previsão de inflação, né? Porque, por que eu estou falando isso? Porque no caso do coronavírus é um assunto polêmico, aí tem gente que diz, esses modelos matemáticos não funcionam, agora estão dizendo outra coisa, diziam uma coisa um mês atrás, estão dizendo... Bom, o Banco Central diz toda semana, porque eles têm que rever a previsão deles toda semana de inflação. E mesmo assim, ninguém imaginava que ia acontecer uma pandemia. Então, toda semana, o Banco Central manda rodar os seus softwares lá para reajustar as curvas e dizer que houve uma mudança na previsão de inflação. Tá? Porque as coisas são dinâmicas e os sistemas são complexos. A gente está lidando com muitas variáveis. Variáveis que vai da cabeça de um ser humano a um comportamento social, enfim. E sem falar, e no caso da natureza também, que o Roberto falou há pouco tempo, da chuva. E tem uma coisa interessante, Marlos, né, e para vocês, né, pessoal, que estão tendo contato, né, com a estatística, né, às vezes eu conversava com o pessoal, né, e que estavam chegando ali do segundo grau, né, esse assunto que a gente está tocando agora, né, quando falava lá estatística, probabilidade, né, análise combinatória, né, eu aposto que teve gente que já se remexeu na cadeira aí, né, que faltou pouco para cair da cadeira, meu Deus do céu, isso daí de novo, né? Mas só que agora eu espero que a gente consiga quebrar, né, esse medo, né, essa percepção, né, de que é uma questão ruim. Não, cara, isso tem tanta aplicação no nosso dia a dia, né? E o que o Marlos acabou de falar, né, tem um aspecto que a gente vai explorar, né, quase que a exaustão, né, aqui, é a relação de dependência e independência dos fatos, né? Então, o problema, né, que, assim, puxando um pouco da questão do coronavírus, né, a gente não consegue eliminar a dependência entre eventos, né? E na hora que essa dependência se materializa, você meio que perde o controle das coisas, né? Então, estamos aí com queda nos números e tudo mais, né? Qual é o impacto das máscaras? Não, isso é uma mentira, tá vendo aí os casos? Opa, espera aí. Cadê os eventos? Eles podem ser considerados independentes? Ou seja, não guardam entre si nenhuma relação? Então, veja, na hora que a gente começa a perceber, né, que existem eventos que às vezes aparentemente são desconexos, né, e eles se relacionam, né, a percepção das coisas muda, né? Então, existem duas características das previsões, que é o que o Marcos tinha pontuado. As previsões, elas podem se autocancelar ou elas podem se autorrealizar, né? Um exemplo, assim, vamos lá, fajuto para essas coisas, eu poderia dizer assim, olha, né, o sol vai nascer amanhã. Alguém duvida disso? Ninguém duvida. Então, veja, essa é uma previsão que se autorrealizará. Né? Porque, bicho, faz 300 milhões de anos, faz mais do que isso, que o sol nasce e se põe todo dia, né? Porque exatamente amanhã ele não vai. Né? Então, veja, essa é uma previsão que se autorrealiza, né? Mas na hora que a gente diz, olha, teve um surto de febre amarela, né? Vai ser, e a febre amarela, ela mata 1 em cada 3.
É a taxa de mortalidade dela, muito maior do que muita doença por aí. Beleza, mas na hora em que você diz que vai ter um surto e abre a vacinação, todo mundo se vacina. O que é que acontece? A previsão se cancela. Então, é uma propriedade de autocancelamento. Veja, eventos que são dependentes entre si. E aí a gente não consegue trabalhar adequadamente os conceitos sem a gente perceber o que é dependente do outro e aquilo que é independente também do outro. Mas isso aí são conceitos que a gente vai poder, ao longo do curso, né, discutir bastante, né, o que é um evento dependente, o que é um evento independente, né, e aí, nesses casos, a gente soma ou multiplica as probabilidades, né, vai depender da natureza desses eventos, da relação que eles guardam entre si. Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, e eu espero que vocês saiam desse curso, né, tão apaixonados pelo assunto quanto eu e Marlos, né? Para mim é um prazer muito grande falar dessas questões, porque são questões que eu olho para o dia a dia, né? Olho para a nossa vida e percebo esses conceitos sendo aplicados odiernamente. Mas passando vou devolver aqui a palavra rapidinho para o Marlos, né? Passando a palavra. Tá. Você está apresentando aí nossa formação. Como é que a gente se meteu nessa disciplina, né? Vamos ver. Como é que a gente chegou até aqui? O que diabo fez a gente chegar até aqui? Bom, eu me formei em Engenharia Civil em 97, né? Aqui na UFAL mesmo. Aqui na UFAL, né? Que saudade. Aqui eu estou em casa, a Roberta está na UFAL. Eu nunca... Aí, em 1997, chegamos a conviver um pouco aí no grupo PET Engenharia Civil, eu e Roberto, apesar da gente ser de anos diferentes, mas a gente foi colega no grupo PET Engenharia Civil. O Roberto, tu é da turma de 1994, né? Isso. Não, isso. Eu sou de 93, isso. Somos quase idosos. Aí vocês estão vendo aí, eu trabalhei com o professor Márcio Barbosa, que vocês conhecem, no meu TCC, né? Avaliação das condições de sistema de tratamento de esgotos do campus Ancê Simões, já UFAL. Cheguei a trabalhar um pouquinho só com saneamento, mas, na verdade, acabei indo para hidrologia no mestrado, um mestrado em recursos hídricos, lá na Federal do Rio Grande do Sul, e com o título aí que vocês estão vendo, eu trabalhei mais com... Aí trabalhei muito pouco com estatística no mestrado, foi com um modelo determinístico, que a gente chama, né? Resolução de equações diferenciais, escoamento da água em redes de drenagem. Então, eu alterei o modelo do meu orientador, né? Mexi lá... Aí programei em Fortran, né? Tive que aprender a programar em Fortran. Quando eu saí da UFAL, estava aprendendo MATLAB ali no início. Já sabia Pascal, que era a linguagem usada para introdução à computação, né? A disciplina. Mas lá no mestrado, fui obrigado a aprender Fortran. E aí, no doutorado, eu saí um pouquinho da parte de ficar só na frente da tela, né? Modelando. E fiz uma tese que tinha uma parte, aí ambiente estatístico, uma parte estatística e tinha uma de ficar na frente da tela, aí usei o MATLAB e tal, e tem uma parte de ir para campo, que eu queria sair um pouquinho, ficar só na tela do computador, e aí eu ia pesar mesmo o lixo que chegava na rede de drenagem, e tentando fazer alguma relação com a chuva, estatística, tentar estimar a quantidade média de resíduo que chegava numa bacia hidrográfica urbana. Então, aí quando comecei a mexer mais com estatística, e aí quando eu vim para Maceió, em 2005, dei aula de estatística em 2 faculdades, porque eu não tinha defendido a tese, eu voltei para Maceió sem defender a tese, então não fui para a UFAL direto, dei aula em 2 faculdades aqui, de estatística, só que era para administração e publicidade, então o povo queria ver o demônio, mas não queria me ver, né? O cara faz publicidade, aí vem o engenheiro dar aula de estatística para ele, né? O povo queria me matar. Eu queria não, só alguns. Fiquei 1 ano e meio dando aula nessas 2. Um era a FAO, que hoje é Estácio de Sá, tinha um campus ali em Jaraguá, e outro era Exanc, onde hoje é quer dizer, acabaram de vender, parece a Maurício de Nassau aqui da Ponta Verde, né? Inclusive o reitor da Maurício de Nassau, um dos donos da Exanc, que eu dei aula. Aí, como o Roberto colocou aí, hoje eu trabalho muito com recursos hídricos e hidrologia urbana. Hidrologia de forma geral, mas assim, eu trabalho mais na área urbana, né?
E a gente tem usado estatística. Meus colegas, o Roberto conhece aqui, nós temos amigos aí na UFAL que estão muito forte também na estatística. Christopher na área de recursos hídricos, o Roberto com estatística multivariada, tem o Eduardo Toledo, nosso colega, tem outros professores que já foram professores de estatística, professor Cristiano, professora Viviane, professor Wayne, pessoal que vai para a área experimental o tempo todo usando estatística, né, pessoal de material de construção, de saneamento. Então enfim, tem muita, eu sou engenheiro químico, você vai estudar uma produção, né, de alguma coisa num processo na engenharia química, você quer avaliar aquele processo, quer ver se ele está bom, né, dados vou para a área de construção, o Roberto aí pode falar também, se tem vários insumos, como é que eu posso melhorar a produção dessa construção, sendo mais limpo, mais econômico, mais eficiente. Alguém está aqui da engenharia ambiental, como é que eu sei que um método de tratamento de esgoto é melhor que o outro? Tá o pessoal do petróleo aqui, como é que eu sei que eu vou gastar menos dinheiro para atingir perfurar aquele poço? É tudo experimento, busca de dados, enfim, e depois análise, como a gente vai aprender a fazer aqui, né? E aí, Roberto, eu vou passar para você se apresentar também. E aí, pessoal, qualquer dúvida também podem levantar a mãozinha aí, perguntar para a gente, curiosidade. Não, é muito curioso, né, o contato que as pessoas têm com a estatística, né? Eu me lembro que teve uma aluna, né, que depois de ter passado pela disciplina, eu encontrei com ela aqui no Lema, né, ela olhou assim, professor, me diga uma coisa, existe alguma variável que não seja aleatória? Eu dei uma risada e disse, tem não. Na verdade, tudo que é determinístico, na verdade, é uma simplificação do nosso dia a dia, né? Mas, veja, né, tomem cuidado, né, para não achar que o bicho é feio demais. Na verdade, ele tem essa aparência, assim, horrorosa, né, que vocês guardam lá desde o ensino médio, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que a estatística, né, ela é um dragão gentil, né? Você olha para a cara dela, vê que ela é feia, horrorosa, mas quando você chega, ela dialoga, ela é gentil, ela é fácil, ela é tranquila, né? Ela tem uma aparência mais ou menos, mas no final das contas ela é muito útil, muito gentil, né? Muito gente boa com a gente. E a minha história com a estatística, ela é um pouco curiosa. Marlon, você foi aluno também da professora Maria Mendes de Santana? Sim, e houve 2 disciplinas na minha vida acadêmica que eu fui para a prova final. Não quero assustar ninguém, tá? E olha que hoje eu estou dando aula de estatística. Olha aí. Não, eu fui para mais. A gente vai perdendo medo quando a gente se propõe a ir atrás e conhecer, não só pegar uma impressão de um semestre, de uma pessoa, de alguém. Quando a gente vai atrás e descobre também, pegando boas referências também com todo mundo, conversando com os colegas, a gente supera. Então, na verdade, foi problema na época, mas depois já esqueci. Veja, a professora Maria Mendes de Santana, né, já não está mais conosco, né, ela já é saudosa, mas o apelido dela na turma, na boca miúda, eu sei que vocês vão ter apelidos para mim também, para o Márcio, para todo mundo, né? Não me contem não, tá? Podem ficar brincando, mas não me contem não. Se eu ficar sabendo, podem ficar tranquilos que eu não vou ficar chateado não, porque eu sei que isso é comum. Mas o apelido da professora Maria Mendes era Maria Doida. E na primeira prova com ela, eu fiquei com uma raiva tão desgraçada da disciplina, de tudo, né, que isso gerou uma trava na minha cabeça, né? Então, ela botou uma prova lá sobre probabilidade, né, e eu resolvi, e a minha resposta era 0,33333333. E ela colocou errado na minha questão. E aí eu fui, professora, isso daqui... Não, rapaz, a resposta é 1/3. Eu digo, divida. Divida 1 por 3, você vai encontrar esse negócio. Eita, Mas aquele momento, né, me deixou com tanta raiva da disciplina que eu não me dei o luxo de aprendê-la como devia. Né? Esse momento me travou. Né? E só, Marlos, eu consegui ir para a final em desenho, viu?
Em desenho, eu quase era reprovado. Então, hoje eu desenho muito bem se for no computador, se for à mão, Deus me livre. Né? Mas veja, passado esse momento, né, vejam o título do meu TCC, né? Análise probabilística de estabilidade de taludes. O que é um talude? É aquele paredão de terra, né, que a gente olha, né, e ele está lá. E o talude que eu estudei foi o talude da favela do Bolão. Então, quem desce ali a leste e oeste, em frente ao Unicompras, tem um paredão de solo. Né? Tem quase como uma falésia, né? Então, aquele paredão ali é um talude, é o talude do Bolão. Então, quando vocês chegarem em mecânica dos solos, está lá pelo sexto, sétimo período, mecânica dos solos 1 e 2, vocês vão estudar a física desse fenômeno. Beleza. Então, o que acontece? A gente pega os modelos matemáticos, faz lá o círculo de Bishop, né? O método de Bishop, e encontra uma superfície de ruptura. Então, veja, no papel, aquele talude já rompeu há mais de 50 anos. Quando a gente pega os modelos matemáticos existentes e faz as contas, aquele talude não era para estar em pé. Agora, me pergunte, por que ele está em pé? Porque, na verdade, existe uma probabilidade desse evento acontecer. E o meu trabalho de conclusão de curso tinha a função de estimar essa probabilidade. Então, veja, não é porque existe uma superfície de ruptura que quer dizer que aquele talude ele é perigoso. Né? Então, veja como o destino, né, foi, se vocês acreditarem nele, né, foi me empurrando a minha revelia, né, ao meu contragosto, para a estatística. Roberto, toma aí uma estatísticazinha na cabeça. Né? E o primeiro trabalho já foi o TCC. Fui para o mestrado lá no Rio Grande do Sul e, veja, né, a avaliação da aplicação da teoria das restrições no processo de planejamento e controle da produção de obras de edificação. Esse foi um trabalho que envolve simulação. Né? E a teoria das restrições é uma teoria muito louca também, porque é um físico que escreve romances a respeito da administração da produção. Tudo certinho, né? Tudo bem uniforme, um físico com romance a respeito da administração da produção, e eu usando simulação computacional. Então, veja, simulação computacional só funciona se você conhecer o comportamento estatístico das variáveis, como o tempo, como produtividade, e aí sim você consegue alimentar os modelos, né? E esse é o tipo de caso onde a gente tem situações, né, onde o problema físico não tem uma equação. É impossível você chegar numa equação para ele. E aí você faz uso da simulação, e a simulação faz uso, por sua vez, da estatística. Beleza, anos, né? Quase 15 anos depois, lá vou eu para o mestrado, que aí dessa vez eu fiz já em Florianópolis, né? Então, veja, um modelo para previsão de prazo e custo em empreendimentos de construção civil com aplicação dos filtros de Kalman. Então, aqui, de novo, é uma aplicação ostensiva da estatística. Né? Uma matemática mais sofisticada, mais rebuscada, mas, veja, mais do mesmo. Né? Qual é o objetivo? Prever, antecipar algum valor que está por acontecer. Então, veja como a gente roda, muda o contexto, muda a ferramenta, mas o objetivo básico continua lá. Antecipar valores, explicar fenômenos, né? Tudo isso tem a mão da estatística, né? E aí, né, o que foi que aconteceu, né? Nesses momentos, né, eu percebi, né, aqui no doutorado foi que eu percebi que a minha base, né, em estatística, ela era fraca. Né? E aí eu comecei a olhar para o passado, né, e me lembrei desse evento, né? Na minha prova lá de estatística, eu fiquei com essa raiva tremenda, né? E depois eu percebi, né, que tudo o que eu fiz envolvia estatística. Eu digo, quer saber de uma? Pois agora eu vou domar essa miserável. Eu vou domar a estatística. E o que aconteceu? Virei um entusiasta, né? Virei um profundo apaixonado pela estatística, né? É olhar para as coisas, né, perceber que elas não são uniformes, elas têm variação,
elas têm um quê de novo a cada vez que as coisas acontecem, né? Eu posso não saber, né, o que vai vir, mas eu sei que está mais ou menos por ali. Então, a minha paixão por estatística vem dessa relação tortuosa, né, que começou lá com uma raiva miserável. Mas a gente foi incorporando, né? E nisso, né, apareceram os interesses, né, sistemas dinâmicos, computação científica, simulação, assimilação e filtragem de dados, né? Sistemas de controle automático, planejamento e controle da produção, são coisas que a gente foi, assim, se envolvendo, né? E vendo que toda vez que você olha para as coisas que acontecem no nosso dia a dia, você está sempre diante de um sistema dinâmico, né? E um sistema dinâmico que muitas das vezes envolve variáveis que são aleatórias. Bom, antes de continuar, né, eu queria, se vocês, quem tiver afim, né, falar um pouco, né, da sua percepção sobre estatística, né, sobre o que espera dessa disciplina. Inclusive, Roberto, a gente já enviou, né, umas mensagens para o pessoal aí, né, e eu vou até colocar aqui no chat, quem quiser dar uma... Tem lá no Moodle, mas está aqui também um link para um formato do plano de ensino, né, que a gente fez um formato diferentão, assim, para ajudar. E tem um recadinho até para vocês, pessoal. Eu acho que alguns alunos não receberam a mensagem. Então, assim, a gente aqui, eu e Roberto, a gente vai usar o Moodle como plataforma oficial. Então, o e-mail que está no Moodle é o e-mail que vai receber as coisas, tá? A gente criou aquele grupo no WhatsApp, mas como dar alertas, etc., né? Fazer aquelas coisas bem pontuais, certo? Mas aí, era bom mesmo que tivesse pelo menos um de cada curso que dissesse, assim, alguma coisa interessante sobre a estatística. Quer dizer, como o Roberto diz, o que é que se espera? O que é que se... Ou alguma dúvida, alguma curiosidade, se a gente souber responder também, né? Que a gente aqui é engenheiro, a gente não é estatístico, né? Assim, de informação. Eu mesmo sou muito prático, assim, não... Tem mais coisa aí nos slides, não, Roberto? Tem mais alguma coisa? Só, basicamente agora só a bibliografia e tá. Mas olha só, pessoal, uma das coisas que é interessante é que a gente como ser humano, né, a gente tem muita dificuldade, né, de lidar com o que pode acontecer. Esse pode é o que, me desculpem a expressão, lasca com tudo, né? Se vocês pegarem o celular de vocês, todos eles vêm com um aplicativo vinculado à previsão das condições meteorológicas, né? Então, lá sempre tem, se vocês tiverem curiosidade, se vocês olham lá, dia ensolarado, aí olhem lá, probabilidade de chuva. Às vezes tem 70%, às vezes tem 10%, às vezes tem 0%. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: vocês saem ou não saem com guarda-chuva? Se tiver 10% de probabilidade de chuva, você sai ou não sai com guarda-chuva? E se tiver 70%, você sai ou não sai com guarda-chuva? Veja, com 10%, você pode sair sem o guarda-chuva e encontrar uma tromba d'água e voltar para casa encharcado. Com 80%, você pode levar o guarda-chuva e voltar chateado porque você não precisou dele e andou com aquele trambolho enganchando nas coisas, batendo, né, aquela incomodação. Então, veja, esse pode, ele é sempre complicado para a gente lidar com ele, né? E aí, no caso, a estatística, ela nos ajuda, né, a pôr luz em cima desses problemas e ajuda a gente a estabelecer uma regra clara de tomada de decisão, né? E muitas das vezes a gente tem que tomar uma decisão baseado em uma probabilidade, né? Essa é a grande charada da análise de risco, né, dos problemas que a economia enfrenta. Pode acontecer. Aí vem um raciocínio muito interessante, né, que é o raciocínio do apostador.
E você aposta suas fichas? No chover ou no não chover? Outra coisa também, né, que quem acompanhou aí no domingo, né, a final da NBA, né, e eu estava lá, né, até a hora que acabou, que ainda vendo as entrevistas, né, eu acompanho isso sempre há alguns anos, aquilo ali é um oásis para quem gosta de estatística, né? Um oásis, porque vejam só, o que é que a turma diz, né? Até hoje, nenhuma equipe virou um 3-0. É uma melhor de 7. Em quase 1.000 jogos, né? 1.000 exemplares, né? Uma amostra desse tamanho. Até hoje, ninguém conseguiu virar um 3-0. Mas a pergunta que eu faço para vocês, isso significa dizer que é impossível? Se vocês disserem que é impossível, eu vou dizer que vocês estão errados. Mesmo tendo uma probabilidade baixa de acontecer, porque até hoje ninguém nunca observou, isso ainda é possível. Mas a questão é quanto? Né? Eu ainda não vi esse número, mas quanto? Né? Um filme que, se vocês tiverem a oportunidade também de assistir, assistam, é Um Homem entre os Gigantes, que conta a história de um médico legista enfrentando a NFL, né, que é a Associação Americana de Futebol. Então, o que foi que ele começou a perceber? Né? Ele era um médico legista e apareceram alguns ex-atletas que tinham falecido e ele foi fazer a exumação e ele começou a perceber que aquelas pessoas que tinham jogado futebol americano, eles tinham uma probabilidade, na verdade existia uma correlação, né, entre praticar o futebol americano e doenças como demência, como Alzheimer, isso por conta da quantidade de choques. E aí ele começou a publicar isso, né? Então a NFL começou a reagir e começou a minar a carreira dele, né? A queimá-lo de todos os jeitos. E por quê? Porque eles sabiam que ele tinha razão. Eles sabiam do risco, né? Mas se você quebra tudo isso, as crianças norte-americanas com 6, 7, 8 anos iam ser proibidas de entrarem no jogo, né? E daí a relação de um homem entre gigantes, né? E ele foi segurando, e ele hoje, o jogo está, né, muito mais seguro graças ao trabalho desse médico legista que era um nigeriano. E a frase final do filme é uma probabilidade. Ele diz que, a partir do trabalho dele, né, os médicos, as associações, todo mundo se reuniu, né, e hoje quem pratica o futebol americano tem uma probabilidade nada pequena de em torno de 20% de chance de desenvolver doenças que sejam degenerativas por conta da prática do esporte. Aí veja, eu comecei lá atrás, né, falando de relações de causa e efeito, que nem sempre a gente consegue estabelecer uma causalidade entre duas coisas. Mas, neste caso, né, foi um trabalho de décadas que foi colocando e foi pontuando e estabeleceu, de fato, uma relação de causa e efeito. Assim como fumo e câncer de pulmão também tem uma relação de causa e efeito muito bem estabelecida. Primeiro você começa a fumar, lá na frente, veja o poder da palavra. Pode desenvolver. Pode não desenvolver. Certo? Então, veja, a gente pode não saber, né, exatamente quem, mas quando a gente olha o problema do ponto de vista amplo, a gente começa a perceber que existem proporções, né, de quem desenvolve e quem não desenvolve. A gente pode não saber quem, se um indivíduo em particular, ele vai para o lado que não desenvolve ou se ele vai para o lado que desenvolve. Agora, quando a gente olha a população como um todo, a gente pode afirmar que uma parcela vai desenvolver e outra não. Eu só não consigo prever quem especificamente. Então, esse é o poder de fogo que a estatística vem tendo. Né? Vai ter um bocado de somatório, conta chatinha?
Vai, mas é só somar, subtrair, multiplicar, né? Nada que a calculadora de vocês não resolva. Roberto, eu tô botando ali no chat, eu tô tentando lembrar o nome de outro filme muito bom, é o Moneyball. É o Homem Sim, que Mudou o Jogo, né? o homem que mudou o O nome do jogo. filme em português. Ah, tá. Eu assisti agora na pandemia, com o Brad Pitt, é muito bom, gente. Mostra como a análise de dados mudou a forma como as equipes de beisebol geram os times, porque o cara conseguiu, com estatística, pegou um cara que tinha doutorado em economia para ser para ajudar já assistiu, ó, Eduardo ali já assistiu, para ajudar a contratar novos jogadores em função dos seus desempenhos e seus índices estatísticos. Muito legal. Tem um filme, esse não assisti não, Quebrando a Banca. E assim, e um exemplo brasileiro, que não tem filme, mas assim, que todo mundo cita como um exemplo de sucesso no esporte, é a seleção brasileira de vôlei, né? Sempre teve um staff de estatística, de gente analisando as coisas, o Bernardinho, né, sempre montou isso aí, deu valor para isso aí. E aí vocês viram até que chegaram, o pessoal do vôlei chegou, né, tanto o feminino quanto o masculino. O futebol sempre, apesar de ser meu esporte preferido, é sempre atrasado nessas coisas, bichinho. Enfim. Vamos embora. Daqui a pouco a gente vai mostrar até dar uma geral no plano, né, Roberto? Vamos dar uma geral Isso. no plano de... Nessa parte, assim, de miscelânea, né? Tem uma cena desse filme, o Moneyball, né? O Homem que Mudou o Jogo, que tem o analista do sistema, né? Que aí ele vai procurar a contratação, né? E tinha um corredor que era gordinho. E aí, quando ele chegou para mostrar para o camarada, né, para contratar, ele disse, não, esse não, rapaz, esse daí tá na cara que não consegue. Aí ele puxa lá a estatística e diz, olha, ele chega. Ele pode, ele chega. E contrataram o cara. E o cara chegava, né? Então, veja de novo a relação, né, do contra-intuitivo, né? Você acredita, o senso comum aponta para uma coisa, e quando você olha os dados, eles lhe contam outra história, né? E o Moneyball, ele tem isso num mercado que movimenta bilhões e bilhões de dólares por ano. Um outro filme também muito interessante, que é o que eu fui buscar aqui, é esse, O Jogo da Imitação, hein? Do senhor Alan Turing. Né? Então, é uma história real, ambientada na Segunda Guerra Mundial. Isso de fato aconteceu, né? Envolve criptografia e envolve probabilidade. Então, como é que a turma conseguiu decodificar as mensagens da Alemanha nazista? É a história que esse livro conta, né? E quando você chega lá, tem justamente a aplicação dos princípios da probabilidade, né? Notadamente, um teorema que eu acho que serve até para dor de cabeça, né? Que é o teorema de Bayes, né? Do reverendo Bayes. A gente vai passar por eles, né? Então, é um teorema que está aí para revolucionar a ciência toda, né? Justamente explorando as relações de dependência entre as coisas, né? Quando uma coisa acontece, ela aumenta ou diminui a probabilidade de outra. Isso se forem dependentes, né? Se não forem dependentes, né, a gente entra no famoso tanto faz como tanto fez. Uma coisa não altera a outra. Bom, pessoal, mas avançando, né, a gente tem na nossa biblioteca vários livros, né? Então tem o livro do Estatística Aplicada, a Introdução à Estatística do Triola, são livros sensacionais, né? São livros muito legais para vocês pegarem a teoria, né? Veja, eu, quando estava com vocês lá em GA, né, com parte de vocês, né, eu falei muito do Edmilson de Vasconcelos Pontes, que foi, sem dúvida nenhuma, o melhor professor que eu tive na vida, né? Ele foi a única pessoa que me fez aprender sem o livro. Então, assim, estar na sala de aula, né, estar assistindo ele, né, foi um momento, né, assim, eu conseguia aprender as coisas e ficar ali, né. Em nenhum outro momento, né, eu consegui me livrar do livro, né. E aí eu
confesso, né, que quando estava estudando lá para geometria, né, eu estava com um pouquinho de dificuldade, né, de encontrar uma referência, né, de fazer as coisas fazerem sentido na minha cabeça, mas quando eu peguei o livro lá do Steinbruch, né, voltou a mesma musiquinha do Edmilson no meu pé do ouvido, né, base, canônica, IJK, mutuamente perpendicular 2 a 2, solução trivial simples. Eu comecei a sorrir, né? Só encontrei o fio da meada, né? Já me achei na disciplina, né? Um bom professor, um bom livro, né? Na grande maioria das vezes, o livro é quem resolve a situação. Então, vejam, sempre que puderem, peguem um livro, leiam a teoria, vejam os exercícios resolvidos, né? Então, esses livros que estão aqui em preto, né, são livros que são básicos, né? Estatística Aplicada, Introdução à Estatística, do Mário Triola, são livros realmente muito interessantes. Então, fica a recomendação, né, de, na primeira oportunidade que vocês tiverem, vocês pegarem os livros e lerem a teoria. Esses outros livros aqui, né, eles são paradidáticos, né, são livros que abordam os princípios básicos da estatística, os problemas, né, verdadeiros, né, onde eles começaram, né. Pois eu estou lendo agora um livro chamado Hackeando Darwin, né, que ele fala sobre engenharia genética, né, e aí foi que eu fui ver, né, vou lembrar coisas que vocês já devem ter esquecido, né. Quem se lembra das leis de Mendel, da biologia? Leis de Mendel na biologia é pura probabilidade, né? É pura estatística, né? Reflete o conjunto de observações de uma década de trabalho, né? Lá nos anos 1700 e lá vai pancada, né? Onde o Mendel analisou o que acontecia com as leis da hereditariedade, né? Com ervilhas. Então, veja, né, que onde vocês forem, né, em geral, nas aplicações mais nobres, sempre tem um dedinho da estatística. Né? Então, esses livros aqui contam essas histórias, né? Quando você olha assim, rapaz, é verdade, né? Esse problema, ele não poderia ser resolvido se não tivesse o apoio da estatística, revelando comportamentos que há muito estavam escondidos, né? Aqui, né? Só uma coisinha. O Vitor, agora que eu vi um e-mail chegou para mim, o Vitor Micael está aqui? Não. Só necessitar ou não, tá. E aí, ele não tinha recebido o link, eu acho. Mas, enfim, eu vou responder o e-mail dele aqui e ver se dá para entrar. Entrou agora. Beleza, valeu. Então, pode arrochar aí. Então, veja, já, né, saindo dessas questões mais amplas, né, mais emocionantes, né, vamos chegar aqui no nosso dia a dia, né? Então, qual é a ementa da disciplina? A gente tem uma parte, né, que a estatística, ela serve para duas coisas. Uma, para descrever, né? Quando você quer conhecer o comportamento de algum fenômeno, de alguma coisa, então você começa a observar e começa a resumir esses dados de tal forma que você consiga conhecer o comportamento daquele fenômeno. Então, veja, a função básica dela, né, a primeira função é descrever como as coisas se comportam. E nisso a gente começa a observar, e a partir dos dados observados, a gente começa a conhecer o comportamento, né, dessa variável. A partir daí, né, a gente começa a ter o cálculo das probabilidades, né? Então, veja, vocês vão me ver, junto com o professor Marlos, repetir exaustivamente, né? O que é uma variável aleatória? É uma variável cujo valor não pode ser antecipado, né? Sim, mas vai dar quanto? Bicho, não sei, né? Mas, veja, não é por isso que a gente vai ficar à margem dessa incerteza. E quem é o fiel da balança nesse aspecto é justamente a probabilidade. Olha, eu não sei o que vai dar, mas eu sei que vai dar alguma coisa entre 1 e 6. Se eu lançar um dado, vai dar entre 1 e 6. Se eu lançar 2 dados, vai dar entre 2 e 12.
O que acontece é que a gente começa a perceber o que é mais fácil de acontecer. Então, quem joga gamão vai se lembrar do que eu estou falando, né? Quais são as combinações, ou qual é o somatório mais fácil de acontecer? Está lá, né? 7. 7 ou 8 são os números, são as somas mais fáceis de acontecer, porque eu tenho o maior conjunto de combinações possíveis que dá essa soma, né? E quais são os eventos mais raros, né? Aposte no 12, vá lá, no 12 ou no 11. Só tem um jeito de acontecer cada um dos dois. Aposte no 2 ou no 3, né? Então, veja que, apesar de eu não saber quanto é que vai dar, eu sei o que é mais fácil de acontecer. E esse foi o fiel da balança, né, para que a gente vá evoluindo. Cálculo de probabilidades, e isso aí envolve, né, a questão da definição das variáveis aleatórias, as funções de probabilidade, né, que relacionam para cada valor que a variável aleatória pode assumir seu respectivo valor de probabilidade, as esperanças matemáticas, né, e a variância, né? A gente aqui já começa a quantificar as coisas, né? Então, o que é que a gente espera? Qual é o valor que a gente espera de uma variável aleatória? Sua média, né? E a partir daí a gente começou a perceber, né, modelos probabilísticos, né? E aqui tem uma curva, né, que é a rainha de todos os modelos probabilísticos, né, que é a curva normal, né? Como tem alguns livros aí, aquele As Leis do Acaso, ele diz a assombrosa curva para tudo, né? E sabe por que ela é a assombrosa curva para tudo? Porque ela aparece com muita frequência nos fenômenos que a gente observa. E a partir daí começa a parte de estimação de parâmetros, de intervalos de confiança, de teste de hipótese. Teste de hipótese, né? Quem assistia aquele... tinha muito no Fantástico e tinha também no Domingo Espetacular, né? A turma ia lá verificar, né, se um determinado fornecedor de algum serviço, ele de fato estava sendo honesto, né? Então, será que para cada quilo de feijão que a gente compra no supermercado, de fato, ali dentro tem 1 quilo de feijão? Será que para cada quilo de peixe que a gente vai no Extra, no Big, né, e pega lá aquele pacotinho, né, que vem dizendo, olha, aqui tem 900 gramas de peixe. Será que de fato tem 900 gramas ou a gente está sendo enrolado? Os testes de hipótese nos ajudam a separar o que é verdade do que é mentira. Então, o que aquele quadro do Fantástico, né, do Inmetro, eles faziam era justamente testar hipóteses, né? E nos dizer, ó, isso daqui, de fato, pode estar acontecendo. Não, isso daqui não pode ter acontecido por puro acaso. E, por fim, os testes de aderência, né, onde a gente vai ver se o ajuste que a gente está fazendo, ele, de fato, é um bom ajuste, né? Se os modelos que a gente vai ajustar a dados que a gente observa são dados que, assim, é um bom ajuste, né? Ou seja, dá para confiar, né? Então, veja, né, quando eu estou falando, né, isso pode ou não pode acontecer, né? Quando é que você aposta? Mas aí depois sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha, né? Dá para confiar que é isso mesmo, né? Então, outra frase que faz muito sentido, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Apesar de eu não ter a equação, eu tenho um modelo ajustado. A questão é saber, dá para confiar? É o que os testes de aderência, eles nos permitem, em certa medida, fazer. Certo? Então, assim, a programação é que a gente passe, né, por esse conteúdo todo ao longo dessas 10 semanas. E aqui está o calendário, né? Passando, aqui onde a gente tem as 10 semanas, né? Vou só adiantar aqui. Então, a programação nossa, né, é que a gente tenha sempre um contato síncrono por semana, aqui sempre, preferencialmente, às terças, né? Pode ser que tenha alguma variação, mas estão programados em todas as terças. E aí vocês vão ter atividades assíncronas para fazerem durante a semana, no tempo de vocês, né? Mas sempre vai ter essas atividades. E veja, o que vai acontecer é o seguinte, a entrega dessas atividades
dentro do limite estabelecido, é o que vai contar como a presença de vocês, certo? Então, aqui, né, a gente tem algumas ferramentas, né, o Meet Attendance, onde ele vai gerando uma lista de presença, né, eu tive o cuidado aqui de ligar, né, para ver e registrar a entrada e a saída de vocês. Mas isso é dentro do momento síncrono, né? Como é que eu vou contar, como é que a presença de vocês nesse outro momento vai ser contada? Através da participação nos fóruns, a partir da entrega dos trabalhos, tudo isso vai contar como presença nas atividades assíncronas, né? Então, toda essa ementa, né, eu e Marcos, a gente discutiu, né, e chegou nessa forma de apresentar os dados, né? Então, o que é que tem de atividade síncrona? Por exemplo, esse nosso momento está aqui, né, que é apresentações dos professores da disciplina, do calendário, né, o resumo de dados, né, que isso aí vão ter material para vocês estudarem, né, e aí, infelizmente, nessa próxima quinta-feira é feriado total, mas a gente também vai ter os horários para estar disponível, né, nos fóruns, para tirar dúvida, para fazer explicações, né, não vai ter esse cunho de um meet aqui, né, dessa videoconferência, mas a gente vai estar online disponível para interação. Então, está aqui, né, toda a colocação, né, o que é o resumo de dados, as variáveis aleatórias, né, probabilidades, os modelos probabilísticos, né, as aplicações, né, os casos reais onde a gente pode aplicar esses modelos, e aí vem a parte que vocês vão, assim, adorar, que são as avaliações, que são os testes, né? Eu e Marcos, a gente ainda não ajustou exatamente como é que vai ser, a gente ainda está discutindo, né, como é que a gente vai fazer essas avaliações. E a partir daí, distribuições amostrais, estimação de parâmetros, né, os testes de hipótese, está tudo aí bem posto para vocês, né? E lá para dezembro, né, assim, na semana antes do Natal, se tudo correr bem, a gente está encerrando essa disciplina, fazendo reavaliação e final, né? Então, aqui está um pouco mais detalhado nessa metodologia. Aí, Marlos, se você quiser dar uma melhorada no que eu falei, fica à vontade. Eu coloquei naquele formato de mapa mental isso que está no slide também, eles podem lá acessar, inclusive eu coloquei no site e está no Moodle. Assim, pessoal, não é para ninguém se assustar, não, tá? A gente, por exemplo, eu e Roberto, a gente está dando aula de estatística há alguns anos já, e no presencial as nossas disciplinas já estavam azeitadas, né? Lubrificadas, já estavam andando, ou seja, a gente ia começar um semestre, a gente só era dar uma revisada no planejamento com 2 semanas, né? Então, e mesmo assim a gente, vou colocar uma coisa nova aqui, outra coisa acolá, mas a gente já tinha o cerne pronto. O que aconteceu com a pandemia, com o PLE? A gente fez esse planejamento em uma semana praticamente, né, Roberto? Sim. Uma semana. Então, a gente colocou aí, e assim, e eu tenho que até, está sendo gravado e quero que fique registrado mesmo, a UFAL está se esforçando muito, o programa e o SEDU, para formar os professores nessas novas formas de dar aula. Então, assim, o que tem de curso, e está tudo lotado, né, Alberto? Você vai querer uma vaga no curso e não tem vaga mais. Então, a gente vai aprender com vocês e vocês com a gente aqui também, nessa nova forma, essa nova realidade. A gente vai ver formas de fazer essas avaliações de forma até colaborativa, em grupos, como tem 100 pessoas, quem sabe 20 grupos de 5, a gente estava meio que conversando aqui, né? Quem sabe, para a semana que vem, eu estava pensando aqui com o Roberto, a gente já passar uma atividade colaborativa, usando Padlet, usando murais, para vocês irem colocando as ideias, pesquisando. Por quê? Não dá tempo da gente ter essas aulas como a gente estava atualmente. Não dá. Não dá, o tempo passa rápido, a gente não vai ter condições, isso é um fato. Pandemia, outra realidade, o nome não é à toa, é período letivo excepcional. Então, a gente não vai conseguir dar aquela aula como a gente dava, né, antes. E aí tem 2 ferramentas. O livro, como diz o Roberto lembrou bem, nada substitui um bom livro, a não ser um cara como Denilson Ponce.
Eu não tive aula com ele, não, né? Nem de cálculo, nem de álgebra, nem de geometria analítica, infelizmente. Só conheço, mas conversei com ele, mas não tive a honra de ser aluno dele. Mas, assim, tive com o Chico, que é outro fenômeno, né? E outros professores, né? Mas, assim, então, nada substitui um bom livro. Vocês vão ver lá que a gente vai. Eu vou e Roberto liberar os vídeos devagarzinho, para não ficar a tela do mudo, aquela coisa cheia, pesada. A gente vai liberar os vídeos devagarzinho ao longo da semana, mais ou menos conforme o assunto programado, a gente vai liberar. Porque eu tenho um canal no YouTube, e aí vou liberar. Roberto já gravou algumas aulas também, a gente vai liberar devagar. Já vi aqui que tem aluno que tem PDF, vocês vão aprender a se virar também. Então, esse é um trabalho de duas mãos, né? A gente aqui e vocês aí. E algumas atividades para. Pode usar quiz, tem lá no plano de ensino. Quiz, uma prova com Google Forms, prova, enfim, trabalhos com dados reais. A gente vai procurar trazer dados reais e aí tentar construir o início do trabalho aqui. Vamos ver como a gente usa essa ferramenta aqui para fazer trabalho em grupo mesmo, como se estivesse numa sala, né, para construir algum. Porque, assim, a gente vai ter que ser dinâmico e não vai dar para ficar assim. Já não, o mundo moderno hoje já não dá para o professor ser só um que você recebe. Não. Imagine uma forma remota e em 10 semanas. Então, a gente vai precisar que vocês se dediquem bastante. Roberto colocou ali 2 semanas de avaliação. Pode ser que a gente distribua, faça pingos distribuídos de forma contínua, até para não acumular assunto na cabeça de vocês. Vamos ver, vou conversar. Hoje mesmo a gente já conversa aqui, para a gente já passar a primeira, nessa semana. Para sedimentar conceitos, tá? Assim, conceitos base para entender o início, assim, população e amostra, erro, o que é probabilidade, onde ela entra nessa jogada, análise exploratória de dados, já vão procurando algo nesse sentido, porque, assim, tudo que vem depois, a probabilidade é aquele muro que a gente pula para ver o paraíso da inferência. A gente tem os, né, a gente tem um conceito de tudo, na verdade, tudo é amostra, né, Roberto? Só um senso que o IBGE diz, vamos atingir a população. E mesmo assim a gente fica meio confuso, assim, será? Né? Mas tudo é amostra, a gente está trabalhando com uma amostra de uma população que a gente quer responder perguntas, ou testar afirmações, como o Roberto falou, teste de hipótese. Né? A gente Minha geladeira, essa marca dura 3 anos e já estoura. Aí é uma hipótese, né? Então, meu sistema de tratamento de esgoto é melhor do que o meu concorrente. É hipótese, vai ter que ser provado com monitoramento, depois uso da probabilidade, inferência e estatística. Meu 5 anos, mas vai ter 1 milhão e 500 mil habitantes. Né? Aí tem que ajustar uma curva, né? Então, vocês... como o Roberto falou, né? A minha máquina de produção de 1 quilo de feijão, aquele saquinho de quilo de feijão que o Roberto falou, né? A máquina tá dando uma variabilidade muito alta. Alguns saquinhos estão... Ao engenheiro da produção, né, Roberto? Sim. O cara que está lá anotando, pegando uma... A cada semana, a cada mês, você já está pegando um lotezinho, pega uma amostra e está verificando se o feijão mesmo está saindo 1 quilo. Se não... não tá, mas a variabilidade está alta, a variância está alta. Se tiver muito alta, como é que o consumidor vai ter certeza que está levando 1 quilo para casa? Então, tudo na vida a gente hoje... E olha, gente, hoje tem uma coisa chamada ciência de dados, o Roberto colocou aí, tem Big Data, está na moda falar nisso agora, da inteligência artificial, tudo usa estatística. Quando quem assistiu o documentário da Netflix, O Dilema das Redes, é estatística, com modelos matemáticos se ajustando a dados de amostra, para prever o comportamento seu na hora de fazer uma compra, na hora de consumir um entretenimento. E aí vem o perigo, até controlar o que você... botar na sua cabeça que você está pensando da coisa que você não está. A gente está nesse nível de ser manipulado hoje por causa do grande
uso da estatística associada à ciência de dados, a Big Data, a modelos de inteligência artificial, matemáticos, etc. Então, vocês, assim, estão iniciando nesse mundo, tá? Daqui para frente, vocês têm que raciocinar como engenheiro. Nada é, eu acho que, né? Tentar buscar dados, informação, tentar fazer um mínimo cálculo para sair do eu acho que, né? E sempre pensar que existe probabilidade. Eu que trabalho com hidrologia, na hidrologia a gente... Eu sempre lembro, eu conto isso na sala de aula, não sei se você vai lembrar, do Claudinho, numa enchente em Xerém, há uns anos, ele, coitado, pegando aí as pessoas, numa inundação lá no Rio, né? E aí o Zeca Pagodinho olha para a câmera e diz, pô, eu moro aqui, eu não sei se foi 30 anos, você falou, eu moro aqui há 30 anos, isso nunca aconteceu. Aí, bom, primeiro, né, as variáveis ambientais, 30 anos é um sopro, né? A nossa vida é um sopro para as variáveis ambientais. E segundo vem, a sua amostra só é só 30 anos, Zeca Pagodinho. Um evento de inundação pode acontecer a cada 100 anos, a cada 50. Então, se a gente não tem um monitoramento disso aí, a gente tem uma série, né, de dados temporal grande, a gente nunca vai, sempre vai achar que o nosso tempo de vida, a gente sempre vai achar o centro do mundo, vamos falar assim, né? Aí, porque eu não vi, outro exemplo assim, a gente vai estar em eleição, gente, vocês vão estar, né, em discussão de família, amigo nesse ano, aí alguém vai dizer, fulano vai ganhar, por quê? Ah, todo mundo que eu conheço vai votar nele. O seu mundo se reduz a todo mundo que você conhece? Essa é a sua amostra? Os vizinhos, a família da igreja, eu falo? Não, meu amigo, se a eleição é municipal, a sua amostra tem que representar Maceió, e não é seu bairrozinho, sua família, entende? E aí vocês vão ver muita... o bom dessa turma de estatística é que a gente vai acompanhar a pesquisa eleitoral, né, Roberto? A gente vai ver alguns termos do intervalo de confiança sendo falados por um jornalista na TV, margem de erro, grau de amostra, confiança. a gente vai ver isso acontecendo ao vivo, enquanto a gente está dando aula. Aí vai ser massa, porque vocês vão entender rapidinho. Ô Marlos, é isso que você falou, me lembrou, hein? Não sei qual foi o livro que eu li recentemente, vinculados à estatística, né, que fala dos terremotos. Que aí tem o cinturão de fogo que pega ali Japão, né, o Haiti, né? Então, a gente tem algumas situações. Né? E o Japão tem um histórico de terremotos, né, muito antigo, né? E muito longo, né? E eles têm os registros, né, dos grandes terremotos que aconteceram. Às vezes você tem situações onde acontecem 2 terremotos, né, e geram uma onda de choque violentíssima, né? E aí, nessa linha do que você tá falando, né, como o pessoal tem uma série histórica, eles começaram a perceber o intervalo, mais ou menos ali, com uma certa confiança, né, de em quanto tempo acontece um terremoto, né. Aí, nesse livro que eu estava lendo, né, os analistas japoneses estavam dizendo, inclusive, o desse ano está atrasado. Então, deixe disso, deixe de conversa, você já está dizendo que tem um terremoto atrasado, né? Deixa ele quieto, deixa ele dormindo para lá, né? Não precisa vir com essa preocupação de vamos ter um terremoto agora, né? Mas, assim, quando você compara, né? Eu estou aqui há 30 anos, né? E nunca vi um evento desse, né? O Japão, com os terremotos, tem centenas, né? Séculos de registro, né? E eles já começaram a perceber, olha, né? Já era para ter acontecido, né? Mas aí é onde entra o que eu venho falando, né? Pode acontecer. Do mesmo jeito que pode não acontecer, né? Mas o pessoal já estava lá antenado. Ó, o desse ano já está atrasado, viu? Então se prepare que ele pode vir aí a qualquer hora. Nossos colegas aqui, meio do Roberto, o professor Carlos Roberto, o professor Vladimir, tem um artigozinho deles que, acho que o Valmir também, que fala daquelas enchentes aqui em Alagoas, né, 2010. Eles viram que é mais ou menos ali, 9, 10 anos, se repete. Estatística. Você tem que ter os dados de muitos anos para tentar ver isso aí. Ah, a Verena está falando. A Verena está ali dizendo.
Lembrei de uma série Era dos Dados, Roberto. Tem um episódio que é sobre monitoramento. Um biólogo começou a monitorar a migração de uns pássaros, que eu esqueci agora a espécie, que em uma época do ano eles saem dos Estados Unidos e vai para a Amazônia e depois volta, certo? Bom, teve um aí que o biólogo percebeu que eles estão muito agitados, né? Roberto, tá aí? Tá aí. Janelinha, não sei se o Roberto saiu. Não, Aí, não, tá aí, foi outra pessoa, acho que. Aí, os canários, acho que foi uma coisa assim. Aí, a Era dos Dados, um dos episódios da série. E é um jornalista de divulgação científica que faz a série. Então, o biólogo disse, eles estão tão agitados, já como se quisessem já sair antes do tempo para migrar para a Amazônia. Muito agitado, de repente eles foram embora, né? Mais cedo. Aí vem o conceito de correlação, gente. Olha que interessante. O biólogo, não foi matemático nem engenheiro, foi um biólogo, ele entrou em contato, eu não sei, ele mesmo, foi atrás de dados meteorológicos. E medidos em anos, e ele já tinha os dados de monitoramento dos pássaros dele. Ele começou a ver uma correlação entre a antecipação dos furacões, a costa americana, e a antecipação dos pássaros ao longo da história, do que foi monitorado antes. Ninguém nunca tinha pegado nesses dados para correlacionar um com o outro, né? Um dado de biologia com um dado de meteorologia. E eles, tá aí a explicação. Os pássaros conseguem conseguir antecipar o que nenhum modelo matemático, o supercomputador da meteorologia conseguiu. Eles anteciparam em cerca de 5 meses que viria um furacão. Aí o biólogo começou a contactar o serviço de meteorologia. Pessoal, cuidado, tá vindo um furacão aí. Você é louco, nossos modelos não estão dizendo isso não. Pessoal, aí passou um mês, não veio. Passou outro, aí o biólogo já estava se resignando, né? Vem mesmo não. De repente, chegou com um mês de atraso, mas chegou e veio forte o tal do furacão. Os pássaros anteciparam, ele não sabe como explicar, mas ele analisou os números, a série histórica, e os pássaros conseguiram antecipar com questão de 5 meses um evento atípico. E por isso e por que eles queriam ir logo para fazer a migração? Porque os ventos, quando vêm, atrapalham o voo dele, muitos iam morrer no mar. E quando ia bater na rajada de vento, iam morrer no mar. Então eles anteciparam. Vamos logo antes que a gente morra. Vamos viajar para o Brasil. Então, assim, análise de dados, né, correlação, todos esses conceitos, gente, vocês, mesmo que vocês, às vezes, não usem explicitamente na engenharia, tá? Você vê que vai virar uma linguagem corriqueira de vocês. E a gente está aqui para que a linguagem fique mais no sangue, vamos dizer assim, mais de vocês, a ter essa consciência de ter essa análise de dados. Eu falei aí da história perguntaram sobre. Né, Roberto? A gente vai tentar ficar de plantão sempre na quinta, mas se precisar, a gente dá uma aula, né? De vez em quando, assim, não tem problema, não, né? O Zap está aí também, né? A gente criou um grupo para. É um canal aberto. Essas coisas, né? E. Quem mais? Tem mais alguma coisa, Roberto? Alguma que você está lembrando? Deixa eu ver se eu lembro. Eu estava abrindo aqui uma... Cadê? Eu estava pegando um outro livro, totalmente diferente de tudo que a gente estava... Deixa eu publicar ele aqui, só para... A gente já está chegando também no... Eu estou respondendo aqui a Verena fez uma pergunta. Eu vou, assim, a gente sempre vai tentar criar o fórum da semana, que aí vocês podem jogar no Moodle as dúvidas, certo? Em qualquer dia da semana, na quinta-feira é o dia que, assim, a gente se propõe a ficar de plantão para responder de uma forma mais... Assim, de vez em quando a gente vai dar uma bizuiada lá, vai dar uma olhada como é que tá, mas a gente vai criar sempre o fórum da semana para dúvidas. Olha só, esse livro que eu estou colocando aí para vocês, né, é um livro sobre estratégia. É um livro de administração, no geral, né?
Eu explorei parte desse livro na minha aula do 10º semestre de engenharia hoje, de engenharia civil. Estratégia, né? Competição. Aí eu vou aqui só pegar cadê? Cadê o que tá? Página 36. Olha só, aqui ele está comparando, né, empresas que produzem carros. E o que eu acho interessante, que é isso parte do que o Marlos estava falando, é o letramento, né? É habilitar vocês, né, a pegarem frases como essa daqui e entenderem o que ela está falando. Né? Então, aqui essa estratégia, seja o número 1 ou o número 2, né, que ele fala desse Jack Welch, que era Welch, que era um CEO da GE. Então, ele chegava para os subalternos dele e dizia o seguinte, olha, você, né, ou tem que ser o número 1 ou o número 2 do setor. Se você não for nenhum número 2, aguenta as consequências. Né? Tipo assim, ou você é o líder, ou o vice-líder, ou eu te demito. Né? Era a estratégia dele, né? Sempre botando pressão. Mas aí o que é que, na comparação, né, GM com a BMW, olha só esse trecho aqui, né? Para citar um exemplo famoso, a General Motors foi a maior indústria automobilística do mundo durante décadas. Um fato que não impediu sua queda até a bancarrota. Tendo em vista o tamanho, talvez fosse mais exato afirmar que a GM era grande demais para ter êxito. Enquanto isso, a BMW, pequena pelos padrões do setor, tinha um histórico de retornos superiores. Na última década, né, de 2000 a 2009, seu retorno médio sobre o capital investido foi 50% maior que a média do setor. Veja, aqui tem muito de estatística aqui dentro, né? Então, assim, a gente espera, né, conseguir fazer com que vocês desenvolvam esse raciocínio e vocês percebam, além do que uma pessoa simples, né, poderia entender aqui. Essa é uma afirmação que faz parecer, né, que a BMW é a melhor, assim, ela é muito superior às outras, né? Porque, veja, né, o que é o retorno? Né? O retorno sobre o investimento. Né? Ela investe na fábrica, no pessoal, nas instalações, nos carros, nos projetos. Então, ela investe em um determinado montante. Quando ela vende os carros dela e ela compara o que ela recebeu de dinheiro com o que ela gastou em investimento, né, ela tem um determinado retorno. Aí veja o que é que ele está dizendo. Ela tem um retorno médio sobre o capital investido foi 50% maior que a média do setor. Então, você pega todo mundo, Ford, General Motors, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Renault, Citroën, bote todo mundo nesse bolo. Calcule a média. Né? A BMW teve um retorno 50% maior do que a média. Venhamos e convenhamos. Um belo de um desempenho. Mas quer dizer que ela é muito superior aos demais? Não. Seguramente tem gente também acima da média, assim como tem gente abaixo da média, certo? Pode ser, né, que existem, inclusive, empresas que tenham um retorno melhor do que o dela. Né? Por quê? Porque a gente está falando em cima de um valor médio, né? Então, veja, o que o Marlos está pontuando e o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso, é o letramento, né? À medida que vocês forem pegando informações de televisão, de rádio, de livro, enfim, de conversas, né? É importante que vocês tenham essa linguagem ali incorporada, para que vocês consigam perceber o que está ligado ao que de fato acontece. Beleza. Mais dúvidas, pessoal? Quem quer falar aí? Quem quer nos dar a honra de mostrar a sua voz e a sua face, quem sabe? Pessoal, 100 pessoas também. Agora tem 88, né? É coisa que só apega, né? É gente que.
Não precisa todo mundo abrir ao mesmo tempo. Mas é isso. Que mais? Bom, a gente vai... Eu vou falar com o Roberto hoje ainda, a gente vai conversar um pouquinho sobre como, por exemplo, dividir em grupos, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer muita atividade assim, porque senão a gente nem dá tempo de corrigir esse trabalho de todo mundo, não. 100 pessoas não dá tempo. Mas a gente hoje ainda vai conversar, né, Roberto? Aí a gente vai passando para vocês. Fiquem atentos. Quando tem assim, um aviso no mudo, a gente coloca até no grupo do WhatsApp. Tem aviso no mudo. Uf! Certo? A gente vai fazendo esse link. E é isso. É uma experiência nova para todos, né, Roberto? De qualquer forma, né, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse primeiro contato. Eu espero ter, junto com o Marlos, né, a gente vai ter um carinho, um cuidado especial, porque a gente entende que essa é uma disciplina que ela é muito importante, apesar de mal compreendida. Ela tem um estigma de ser um bicho-papão, onde, na verdade, ela, como eu falei, né, ela é um dragão muito gentil, né? Ela ajuda a gente pra caramba, né, em situações as mais variadas possíveis, né? E aí, realmente, eu espero ter dado uma boa apresentação para vocês. Lembrei de uma coisa até, Roberto, que assim, vocês podem fazer trabalhos, pode usar quem quiser. Assim, o que a gente quer que vocês também saibam porque a gente recomenda leitura, porque recomenda vídeo, série, filme, é para pegar a sensibilidade das coisas, porque hoje em dia está muito fácil apertar botão e gerar um histograma, né? E como eu vou usar aquele resultado bonito? Por exemplo, tem o StatDisk, que é um software levinho do professor Mário Triola, do livro. Tem o PAST, P-A-S-T, aí tem o Excel, nosso bom e velho Excel de cada dia. Eu agora fiz um curso de Python e eu sei que alguns de vocês devem saber muita coisa no Python, na biblioteca Pandas, a biblioteca Seaborn, com gráficos maravilhosos. Então, o problema não está aí mais, não existe mais esse problema. Roberto, eu lembrei de um documentário sobre Niemeyer, daquele engenheiro, tem o Susekind, mas não lembro se era o Susekind, o engenheiro dele que ajustou uma curva, que o Niemeyer era bom demais, né? Ele chegava assim no quadro e fazia, eu quero o congresso assim, ó. Quem calculava aquilo ali, meu amigo? O engenheiro civil que estava do lado dele. O cara passou a noite ajustando a curva para achar uma equação matemática que descrevesse a curva que ele queria. Hoje, Marlos, aí eu estou vendo aqui vários números aqui, como é que a Clara, o Cássio, o Bruno, o Edivaldo, a Larissa, a Lara, né, a Clécia, o Juan, o Gilson, pode fazer isso hoje. Botão de mãozinha, botão direito, alguns segundos, ajuste a linha de tendência, pluft, o cara passou na década de 50, 60, virou a noite calculando. Então, tá lindo hoje, gente. Aperta o botão direito do mouse, já está feito, que o cara passava uma noite fazendo cálculo. Não é só esse, entendeu? Eu recomendo, porque hoje isso não é mais... Quer aprender a matemática por trás? Eu recomendo. Eu recomendo mesmo, porque você vai entender os limites do modelo que você está usando. Mas tudo bem, quero ser um usuário. Então, aprenda a interpretar, aprenda os limites. O modelo não salva dado ruim. O meu orientador, o professor Tucci, dizia... Um modelo nunca gera, como é que ele dizia, nunca gera coisa nova, nova informação. Ele trabalha as informações existentes. Se você dá dado ruim para ele, ele vai gerar dado ruim. Se você apertar um botão do Excel com dado ruim, porcaria. Certo? É isso que a gente quer. E assim, vamos desmistificar as coisas. Não pense só com média, né, Alberto? Atravessar um rio. A profundidade média aí é 1 metro. Aí o cabaço não sabe nadar, aí no meio tem 4. Se afogou. Aí tem aquela piada, né, Roberto? A cabeça no forno e o pé na geladeira. Mas na média tá tudo beleza. Então, vamos começar a demistificar as coisas. Não raciocinar só com a média, observar a variabilidade. Né? Essas coisas. Por exemplo, né, assim, 2 pessoas, né? Eu vou lá, compro um galeto e como sozinho, né? Em média, né, Marlos? Eu e você, cada um comeu meio galeto. Mas
É. O professor Valmir, né, que vocês vão encarar ele mais lá na frente em engenharia econômica ou em Economia, hidrologia, né? administração, né? É. Hidrologia, né? Ele tem uma foto muito engraçada que ele passou um ano ali na Califórnia. E não sei se vocês conhecem o Paulo Jorge Lemann. É o dono da Ambev, é o dono das lojas americanas, é o homem mais rico do Brasil. Ele tem uma fortuna, né, de 80 bilhões. Aí na foto tá o Valmir, o Paulo Jorge Lemann e mais dois. Aí o Valmir olha assim e diz, ó, tá vendo? Tá vendo? Na média aqui, todo mundo é bilionário. E você pega os 80 bilhões do Lemann, divide por 4, 20 bilhões para todo mundo. Aí, em média, todo mundo ali naquela foto é bilionário. Aí depois ele pontua, né? Mas você sabe onde está a verdade, né? Só quem tem dinheiro é o Lemann, o resto é tudo lascado. Mas na foto, em média, todo mundo é bilionário. Mas a verdade. Então, assim, quando o Marlos coloca isso, né? A média, ela é enganadora, né? Então, assim, não faz sentido você falar de média sem falar de desvio padrão, né? Assim, como eu sou um camarada mais letrado, né? Eu vi uma fala do nosso vice-presidente, né, dizendo que as queimadas que acontecem na Amazônia, né, é muito pouco em relação ao todo, né? Porque, em média, é muito pouco. Isso é verdade. O problema é que ele não falou nada do desvio padrão. E essas queimadas, elas podem ser concentradas numa determinada região, né? Então, assim, é pouco para o todo, é pouco localmente, mas pode ser muito, desculpa, pode ser pouco no geral, Quando pode você ser divide, distribui, né? no local. Então, só o letramento nessas questões, né, que permite a gente ter senso crítico sobre essas situações. De fato, né, em relação ao todo da Amazônia, realmente é muito pequeno. Tem pouca coisa acontecendo. Agora, quando você pega regiões, né, o desvio padrão, ele diminui e aí as coisas se concentram numa determinada área. Bom, pessoal, né, de minha parte, né, eu vou ficar por aqui. Assim, pessoal, aqui eu vi assim, postou, né, vai cair fácil. Agora, eu só queria destacar o aspecto da estatística, tá? Não quero polemizar do ponto de vista de se é bom ou se é ruim, não. Não, tá? É que eles estão falando de um joguinho que tem um personagem impostor, o Among Us. Que eu disse que as minhas filhas são viciadas também nesse jogo. Aí eles estão dizendo que com essa disciplina... Não olhar o chat, né, não? Se vocês estivessem falando de Diablo 1, 2 ou 3, eu ia dizer que eu tinha jogado, tive tendinite jogando aquele negócio. O Jonas disse aqui que a disciplina é boa para se dar bem no Among Us, que é um joguinho que está na febre agora da internet. Beleza. Rapaz, curiosidade, né? Só, como eu fui viciado no Diablo, né, e só não comprei a expansão do 3 ainda, porque aí eu digo, não, vou parar esse negócio. O Diablo, ele tem um jogo todo baseado em probabilidade, né? E ele, como eu jogava muito, eu era um bom jogador, ele me reconhecia, aquele desgraçado. Quando eu começava a matar muito monstro, ele... esse cara gosta, né? Então, peraí, toma aqui uns para você. Daqui a pouco eu tinha que sair correndo, porque ele me reconhecia, né? Ele percebia que eu tinha uma probabilidade maior de me sair bem, né? Espera aí que eu vou quebrar as pernas desse camarada. Eu ainda vou comprar o 4, que é para poder dizer, eu joguei tudo. Nunca joguei. Esse aí, meus joguinhos foram... Beleza. Um abraço. Tchau, pessoal.